João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé:
Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, mais uma vez nós te buscamos, suplicando o teu favor, para que nós possamos ser abençoados por esta leitura bíblica e pela pregação que sucederá. Abençoa o teu servo, o ministro da palavra, abençoa os teus filhos e filhas que estão se reunindo aqui nesse lugar. Por favor, opere em nossos corações a graça do teu Espírito Santo, para que nos seja suficiente aquilo que Deus, nosso Salvador, nos tem revelado em sua palavra. Nada mais busquemos, nem desprezemos aquilo que Ele nos deu. Por favor, Senhor, abençoa o ministério da palavra nas demais igrejas de Jesus Cristo que se espalham pelo mundo todo. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui. Tem misericórdia daqueles que por doenças, trabalho e outros motivos justos não podem estar aqui conosco. Tem misericórdia daqueles que não têm atendido ao teu santo chamado por negligência e desprezo. E abençoa aqueles que lutaram contra suas fraquezas e pecados e venceram os obstáculos que estavam à sua frente para chegar no meio do teu povo e te adorar juntamente com a igreja do Senhor Jesus. Pedimos tua bênção sobre nós, em nome do Salvador Jesus. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, esses versículos finais do capítulo 20 de João, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esses versículos, eles nos ensinam basicamente 3 verdades do Evangelho. Nos ensinam que Jesus havia feito muito mais sinais do que aqueles que João havia registrado aqui em seu Evangelho. Também nos ensinam sobre o propósito desses sinais, que foi o de revelar que o Cristo, o Filho de Deus, é Jesus. E também nos ensinam sobre o benefício salvador para aqueles que creem em Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Então, durante essa pregação, nós ouviremos mais sobre esses 3 aspectos dos sinais realizados por Jesus. Agora, avance para o capítulo 21, o final do capítulo 21, versículo 24 e versículo 25. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, nesses versículos finais do capítulo 21, João registra que é verdadeiro tudo o que ele registrou sobre Jesus. Mas ele não diz que ele registrou tudo que Jesus fez. E ele usa uma hipérbole para deixar claro que, mesmo que houvesse um mundo cheio de livros, ainda não seria suficiente para registrar tudo que Jesus fez.
Isso é uma hipérbole, porque Jesus realizou um ministério de 3 anos, então seria possível registrar cada coisa que externamente ele fez. Será exagero mesmo o que João está dizendo aqui? Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Existe uma frase de um rabino que eu adaptei para falar sobre aplicar a Jesus, e diz assim: se todos os oceanos se tornassem em tintas, as cenas fossem outras tantas penas, os céus e a terra fossem livros, e todos os filhos dos homens fossem escribas, isso ainda não seria suficiente para registrar tudo o que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Isso é completamente verdadeiro sobre Jesus. Durante o seu ministério terreno, Jesus realizou muito mais milagres em milhares de pecadores, no coração de milhares de pecadores, que jamais poderiam ser registrados em livros. Então, quando nós estamos lendo os evangelhos, e os evangelhos estão registrando os atos de Jesus, tanto João como também os demais evangelhos sinóticos, o que nós estamos lendo são o registro daquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação. Aquilo que nós precisamos saber para crer e aceitar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, nós lemos sobre aquilo que é suficiente para conhecer, não sobre o que é possível para nós conhecermos. Então, os testemunhos sobre Jesus, os irmãos talvez já saibam, eles começaram a circular muito cedo no meio da igreja, muito antes dos evangelhos serem redigidos e na maneira como nós os temos hoje. Então, alguns registravam os ditos de Jesus, outros registravam os acontecimentos na vida de Jesus, os milagres que ele havia realizado. E assim, esses registros circularam nos primeiros anos da igreja cristã, antes de termos a escritura do Novo Testamento. Somente mais tarde, bem próximo do ano 70, depois de muitas cartas já haverem sido escritas, é que os evangelhos ganharam a forma como nós os conhecemos atualmente. Então, o que os apóstolos tinham eram esses registros sobre Jesus. Eles tinham conhecimento por meio das testemunhas oculares, por meio de pequenos registros que circulavam dentro da igreja e que contavam tudo o que Jesus havia realizado aqui na terra. Os escritores, os demais escritores do Novo Testamento, além dos 4 escritores que redigiram os evangelhos, eles usaram esses testemunhos de modo muito semelhante aos que os profetas do Antigo Testamento fizeram com a lei. Então, eles usaram esses testemunhos sobre o que Jesus havia feito e então ampliaram esses testemunhos para aplicar a obra de Jesus Cristo na vida da igreja, ensinando sobre a redenção que Jesus havia realizado e ensinando sobre o modo grato que cada um dos redimidos de Cristo deveria viver. No Antigo Testamento, basicamente isso que os profetas fizeram. Os profetas, eles não acrescentaram nada ao que já existia na lei, mas eles, usando a lei, ampliaram o entendimento da lei para ensinar ao povo de Deus sobre a promessa da redenção que o Messias um dia haveria de realizar, e também para ensinar o povo sobre o modo como o povo deveria viver e esperar a vinda do Messias.
Então, a Bíblia inteira serve como um grande sinal que aponta para o Messias, o Salvador Jesus Cristo. Então, todos os sinais menores se combinam como um grande sinal que aponta diretamente para Jesus Cristo. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então, a lei e o restante do Antigo Testamento, juntamente com os evangelhos e o restante do Novo Testamento, apontam para Cristo e revelam Cristo. Mas apesar disso, nem mesmo a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, registram tudo sobre Jesus. Mas, segundo os planos de Deus, segundo a vontade de Deus, o Antigo e o Novo Testamento registram somente aquilo que é necessário nós conhecermos para glorificar a Deus e para a nossa salvação. Por isso, erram feio aqueles que procuram repetir certos acontecimentos que estão registrados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Erram porque não compreendem os propósitos redentivos desses sinais. Por exemplo, quando olhamos para o Antigo Testamento e para o grande evento da abertura do Mar Vermelho, isso aconteceu somente uma vez na vida do povo de Deus. Nunca se repetiu. O Jordão se abriu uma única vez para Israel entrar dentro da terra prometida. A muralha de Jericó caiu apenas uma vez, abrindo o caminho da conquista de Canaã por meio da destruição das nações pecaminosas que ali estavam. E vocês podem pensar em muito mais acontecimentos do Antigo Testamento que nunca se repetiram. No Novo Testamento acontece a mesma coisa. Certos acontecimentos nunca se repetiram. Lembrem-se sobre a morte dos bebês, que foi promovida por Herodes quando soube que foi enganado pelos magos. Isso aconteceu uma única vez. Pense sobre a crucificação de Jesus Cristo. Somente quem se apostata da fé, e então o retorno dele, Hebreus vai dizer, seria como se tivesse crucificado Cristo novamente. São eventos redentivos que acontecem somente uma vez. Aconteceram somente uma vez e aconteceram em cumprimento às promessas que Deus havia feito. Agora, combinado com esses acontecimentos que serviram como sinais redentivos e que aconteceram somente uma vez, há outros sinais que devem ser repetidos pela igreja, porque eles foram ordenados por Deus para serem repetidos e para servirem como memória da obra redentiva que Cristo Jesus realizou. Assim olhamos para o Novo Testamento e aprendemos que devem ser eleitos oficiais continuamente na igreja, como representantes do governo de Cristo no meio do seu povo. Lemos sobre a repetição dos batismos, que devem servir como sinais que apontam para a obra completa de Jesus Cristo. E também aprendemos a olhar para a ceia do Senhor como um evento que deve ser repetido em memória do Senhor. Então, todos os acontecimentos únicos, como também os acontecimentos repetíveis, eles servem de sinais da obra redentiva de Cristo, cada um no seu devido lugar. Porém, desprezar essa distinção entre os sinais que aconteceram uma única vez, os sinais que devem ser repetidos como a ceia do Senhor, é desprezar os propósitos para os quais Deus nos deu estes santos sinais. Vamos então considerar um pouco mais agora sobre o propósito do sinal, dos sinais que Cristo realizou e que foram registrados em sua palavra, conforme nós lemos aqui em João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Os versículos 30 e 31 podem estar se referindo diretamente ao que está acontecendo aqui no capítulo 20. Alguns defendem isso, mas o fato de que João repete
a ideia no capítulo 21, depois de registrar outros sinais, mostra que realmente João tinha em vista muito mais do que o sinal da ressurreição, embora com certeza o sinal da ressurreição é um sinal extremamente importante para a igreja, a razão porque a igreja se reúne nos domingos com base na ressurreição do nosso Senhor. Mas mais provável é que João de fato está se referindo aos sinais que ele realizou, que Jesus realizou e que ele procurou registrar no seu evangelho. Então João diz que todos esses sinais, eles foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esses sinais foram registrados com propósitos, como também era com propósito que Jesus realizava esses sinais. Quando Jesus revelava quem ele era e realizava sinais, ele estava chamando os pecadores a olhar para ele e ver através desse manto de carne muito mais do que um homem. Os pecadores estavam sendo chamados a olhar para ele e reconhecer pelos sinais que ele estava mostrando quem ele era, não meramente o que ele fez. Então João menciona que esses sinais, eles serviram fundamentalmente para nos ensinar dois atributos de Deus, de Jesus, como Cristo, como Filho de Deus. São títulos que são atribuídos para Jesus, que descrevem a sua obra redentiva. A nossa palavra Cristo, quando a gente está lendo Cristo, é muito semelhante à palavra grega Christos, bem semelhante, que por sua vez é o equivalente a uma outra palavra que a gente conhece do Antigo Testamento, que é Messias, que é a palavra hebraica Machia. Então, essas duas palavras, a palavra Cristo é uma tradução para o Novo Testamento da palavra do Antigo Testamento, Messias. E ambas palavras significam ungido. Aquele que recebeu uma unção com óleo, sendo separado para a realização de um ofício sagrado no meio do povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, os primeiros a receberem a unção como sinal da separação para um serviço sagrado especial foram os sacerdotes. Os sacerdotes foram ungidos para servirem como intercessores da nação pactual de Israel junto a Deus. O sacerdote representava o povo diante de Deus. Por isso, como parte do serviço do sacerdote, ele entrava no tabernáculo como representante do povo e carregando o povo no peitoral, nas 12 tribos que estavam grafadas na pedra que ele carregava, nas pedras que carregava no peito. E então ele entrava dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, e realizava o sacrifício em favor do povo. Depois dos sacerdotes, Saul foi o primeiro a receber a unção com óleo para realizar o ofício real sobre a nação pactual como representante do governo de Deus no meio do seu povo. E por fim, Eliseu foi o primeiro a receber a unção como profeta. Mas vocês sabem que Eliseu não foi o primeiro profeta, né? Ele mesmo foi ordenado por Deus para substituir Elias. E existiram outros profetas. Moisés, por exemplo, é chamado profeta. Abraão também é designado profeta. Mas Eliseu é o primeiro a receber a unção com óleo como uma separação particular para esse serviço. Então, esses três ofícios, o de sacerdote, o de profeta e o de rei, estão todos reunidos em Cristo, o ungido de Deus. Mas, apesar disso, Jesus nunca recebeu unção com óleo para realizar nenhum dos três ofícios, nem profeta, nem sacerdote e nem rei. Agora, nós podemos pensar
sobre aquilo que Mateus escreveu no capítulo 3, no ato do batismo de Jesus, versículos 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Esse é outro João, não é o João do Evangelho. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não recebeu a unção particular com óleo para a separação para nenhum dos ofícios sagrados. Ele, por exemplo, não era levita para receber a unção com óleo. Ele era da tribo de Judá. Como herdeiro da tribo de Judá, ele era descendente da casa de Davi, portanto, ele poderia exercer um reinado, mas o seu reinado em todo o Novo Testamento não é descrito como um reinado desse mundo. E como profeta, Jesus de fato exerceu boa parte do seu ministério, revelando a vontade de Deus para nós. Sem essa revelação, nós nunca conheceríamos a Deus, verdadeiramente. Então, olhando para o batismo de Jesus, nós vimos algo acontecendo que nos chama a atenção, porque ali Jesus foi publicamente apresentado como o ungido de Deus, como aquele que foi enviado por Deus para realizar a missão de Salvador, e assim publicamente anunciado, não com o óleo, mas com a água do batismo. E se queremos usar a analogia do modo mais apropriado, nós teríamos de dizer que o batismo de Jesus foi por efusão, já que o óleo era derramado sobre a sua cabeça, e como também veremos logo em seguida que o Espírito Santo desce sobre Jesus. Então, se o batismo serve como a analogia da unção de Jesus no seu triplo ofício, então nós podemos pensar sobre a forma do batismo, embora isso ainda não é uma conclusão. E combina com isso aquilo que Lucas registrou em Atos, no capítulo 10, versículo 37 e 38, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se você percebeu, a linguagem aqui é que Jesus, no batismo, foi publicamente ungido com o Espírito Santo. E o que Jesus faz em Lucas 4, logo em seguida, é justamente seguir para a sinagoga, para declarar na sinagoga: hoje se cumpriu essa profecia, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Então, a linguagem do batismo realmente é uma linguagem muito forte que aponta para a unção de Jesus no seu triplo ofício, sem ser ungido com óleo, mas recebendo a realidade da unção. A realidade para a qual o óleo apontava e até mesmo para onde o batismo apontava. E isso foi reforçado no batismo com a descida do Espírito Santo sobre Jesus, no qual momento nós ouvimos a declaração solene e pública do Pai: este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Então, sem dúvida nenhuma, nós cremos e confessamos que Jesus Cristo reuniu sobre si os 3 ofícios sagrados. Ele foi ungido para ser o supremo sacerdote, rei e profeta. Mas João diz mais uma coisa. João disse que esses sinais também serviram para apontar que Jesus é o Filho de Deus. Essa combinação que João faz aqui no versículo 31 é importante, porque Jesus não está dizendo que, João não está dizendo que Jesus é simplesmente aquele Messias que foi prometido, sobre o qual existia uma expectativa política muito grande, como um homem que lideraria a nação de Israel em uma libertação do jugo romano. Em boa medida, as profecias foram interpretadas dessa maneira. Mas João, por meio do uso dessa palavra, o Filho de Deus, ele ensina sobre a relação de Jesus com Deus, diferentemente de todos os outros homens. Então Jesus não é simplesmente um homem que foi além dos outros grandes homens de Deus do passado, reunindo sobre si não apenas um ofício, mas os 3 ofícios. Mas Jesus é mais do que um super-homem. Jesus é Deus. Jesus exerceu o seu ofício sacerdotal como Deus, não oferecendo animais como sacrifícios, mas oferecendo a si mesmo o seu próprio corpo sobre o madeiro, como o único sacrifício que nunca mais se repete e que valeu pela redenção dos nossos pecados de uma vez por todas. Jesus não é um dos descendentes de Davi como herdeiro do trono, mas Jesus é o descendente de Davi. Ele é o herdeiro do trono. Jesus é aquele que sentou no trono de Davi de uma vez por todas para nunca mais ser removido, para que o trono de Davi, segundo foi prometido na Escritura, permaneça para sempre. E como profeta, como supremo profeta, Jesus nos trouxe todo o conhecimento de Deus que era necessário para a nossa salvação. Sem Jesus, não tínhamos como compreender tudo o que nos foi prometido no Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, nos fala sobre isso. Que tendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, falou-nos nos últimos dias por meio do seu Filho. Somente por meio de Jesus é que nós podemos obter um conhecimento suficiente e completo para a nossa salvação. Então, irmãos e irmãs, todos os sinais que Jesus realizou apontavam para a sua missão como o Cristo de Deus, como o Filho de Deus. Então, Jesus e a obra da salvação está no centro do Evangelho e no centro da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus está convergindo para Jesus. Qualquer que seja a passagem, mesmo se ela estiver tratando de assuntos periféricos, esses assuntos devem ser entendidos à luz de Cristo e da obra da redenção que ele realizou. Lucas 24, 44, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a olhar para o Antigo Testamento, usando a divisão que era comum entre os judeus, a lei, os salmos e os profetas, e então olhar para essas 3 partes, a totalidade do Antigo Testamento, como apontando e falando sobre ele. Assim devemos entender toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, apontando para o nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês, todos os demais pecadores, são chamados a crer que Jesus é o Cristo prometido, o Filho de Deus. Não se trata simplesmente de acreditar que Jesus existiu. Vocês talvez já tenham ouvido
a discussão sobre o Jesus histórico. Tem muita gente que nem é crente, mas eles acreditam que Jesus existiu. Isso é mais do que crer que Jesus existiu. É crer quem Jesus é. Não adianta afirmar que ele existiu, se Jesus não é para você aquilo que a palavra de Deus revela que ele é: o Cristo de Deus, o Messias prometido, o Salvador ungido, para como sacerdote, profeta e rei, realizar a nossa salvação. Também não se trata de aceitar os seus ensinos como ensinos úteis. Há muitas pessoas que, mesmo não sendo cristãos, elogiaram Jesus. Uns chamaram de grande profeta, uns o trataram como mago, como sábio, outros como um rabi de Israel. Mas é mais do que aceitar os seus ensinos úteis, mas é crer de coração que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que nos garante a salvação. Portanto, irmãos e irmãs, não se admirem com a fascinação do mundo por sinais. O mundo é místico. O mundo está sempre em busca de mais. O mundo revela o seu coração insaciável por novidades. Mas o que os novos sinais têm feito, e se tratando particularmente de igrejas cristãs, os novos sinais não têm servido para aproximar pessoas de Deus. Pelo contrário, tristemente, esses novos sinais, novas revelações, novas aparições de Cristo. Um desses grandes televisivos ousou dizer que enquanto estava no banheiro fazendo a barba, Cristo se sentou lá para conversar com ele. Então não é suficiente o que Cristo deu em sua palavra, falou em sua palavra. Eles querem mais, precisam de mais, estão ávidos por mais do que aquilo que Deus já deu. Então, ao invés de se aproximarem a Deus, essas pessoas que buscam mais sinais, novos sinais, acabam se afastando de Deus. Essa busca desenfreada por novos sinais representa, de fato, um grande desprezo aos sinais que Deus já nos deu sobre a salvação. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, apontando para Cristo, tudo revelando Cristo como Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Isso não é suficiente. Essa busca por novos sinais mostram, de um lado, um coração descontente com o que já tem, e um coração cobiçoso por querer mais daquilo que Deus não deu. A pregação de hoje de manhã nós falamos sobre o coração de Adão e Eva, que não se contentaram com o que Deus havia dado, com a sua palavra, e buscaram mais aquilo que Deus não havia dado, nem ordenado. Foram além da palavra de Deus. Descontentamento leva o coração a não aceitar aquilo que Deus já deu. E a cobiça do coração o leva a se aventurar, a ir além do que Deus deu, para adquirir mais conhecimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que essas palavras nos sirvam de alerta, para que nós nos contentemos com os sinais que o Senhor nos deu, sinais que já estão registrados na Sagrada Escritura. Esses sinais são mais do que suficientes para nos revelar quem Jesus é. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E esses sinais são mais do que suficientes para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e nessa fé sejamos salvos.
Amém.